Por mais que se tente silenciar a história, que se destruam documentos, que se calem testemunhas, que se aposte no esquecimento, não tem jeito. O passado, seus traumas recalcados, a memória, acabam por reemergir. Agora, um documentário recém-lançado, Soldados do Araguaia, rompe 40 anos de silêncio de sobreviventes do horror. Jovens camponeses, então recrutados como reservistas, hoje sessentões, contam a história que lhes era proibido lembrar. Uma história feita de tortura, sadismo, selvageria e a derradeira ordem que receberam. Vocês nunca ouviram, não fala e não ouviram. Tá bom? E a gente teve aquilo com uma alegria. Todos os pais dos jovens, quando chamaram, ficaram orgulhosos quando a gente foi receber fato e tal. Aquele pessoal, todo mundo ficaram orgulhosos de saber que a gente ia servir ao Exército Brasileiro. Quando eu cheguei lá, deu aquele medo. Medo não, foi cagaço. As instruções foram ficando pesadas, porque ali não era instrução, cara. Ali era uma tortura. Minha cabeça estourou 3 vezes com bomba. Saiu sangue do nariz, saiu sangue da boca, saiu sangue do ouvido, deu mancha de sangue nos olhos. Eu não sei. Eu não gosto de lembrar dessa miséria que nós passamos lá dentro do quartel, não. E de ver tanto sofrimento de gente ali dentro. Porque o forte do Exército é dizer que não aconteceu. Nós estamos aqui para dizer que aconteceu. Nós estamos aqui para dizer que aconteceu. Soldados do Araguaia é um filme que procura meios de fazer justiça, quebrar a amnésia forçada acerca de um drama desconhecido até agora, a tragédia dos ribeirinhos que se tornaram os soldados do Araguaia. Recebam o diretor Belisário Franca. Belisário, para quem não associa o nome à obra, é um cineasta que, se ocupa do Brasil em todas as suas manifestações, mas você tem se dedicado à memória. Recentemente, nos últimos anos, eu me interessei pela questão do silenciamento. Passou a me incomodar essa característica nacional, essa questão da negação, né? Nós somos uma nação da negação. A gente nega que é racista, a gente nega que é violento, a gente nega uma série de coisas. E nega o passado. Ou pelo menos partes do passado que nos são dolorosas ou traumáticas. Aí faz esse tipo de mecanismo de ajuste que deixa de lado, varre para debaixo do tapete. O que acontece é que o silenciamento ele é perpetuamente... Ele não consegue, né? Ele não consegue fechar completamente. É que nem água, né? Vaza por algum lugar. Exatamente. Vamos falar então da guerrilha do Araguaia. Eu acho que talvez para muitos que não lembrem e para muitos que talvez não saibam, vamos dar um resumo breve. Virada da década de 60 para 70, ditadura militar no seu auge, Isso. Meio que já exterminou a resistência da luta armada nas grandes cidades. Ainda não completamente, mas aí o que acontece? A partir de 66, o Partido Comunista do Brasil começa a se instalar no Araguaia. Em 72, o Exército descobre. A partir daí, foram feitas 3 campanhas do Exército, em momentos diferentes, onde começa um paulatino desmonte e massacre desses militantes que estavam operando na área. Bom, na época, com a imprensa sob censura, nem se sabia. Era uma produção consciente da amnésia e completamente diferente da guerrilha urbana. A guerrilha urbana a gente se lembra de ver nos jornais e as fotos dos militantes para que a população pudesse reconhecer. Na questão do Araguaia, silêncio. A guerrilha rural era como se não existisse. Silêncio. Silêncio. Não se fala, não está acontecendo. Se já se sabe pouco da guerrilha do Araguaia, desses meninos, os soldados arregimentados localmente, nunca se tinha ouvido falar. Como é que você chegou a eles? Mais uma vez, né? Os vazamentos das informações, o silenciamento nunca é completo. Então, de alguns anos para cá, algumas informações foram acontecendo, mas com a Comissão da Verdade do Araguaia instalada. E aí você conseguiu ter acesso... Aí houve uma construção de, imagina, confiança para poder falar o que falaram do jeito que falaram.
Não foi uma tarefa... E que nunca tinham falado. E que pouco tinham falado, não da maneira como a gente construiu, entendeu? Então, é um negócio que levou um tempo. Hoje todos eles têm mais de 60 anos. 65, Que 66. tipo de quadro psicológico você encontrou, assim, entre eles? É um quadro quase todos, muito abalados, né? Ainda hoje? Ainda hoje. Eu acho que todos, 100%. Parece que tem um sargento gritando no seu ouvido, um oficial gritando no seu ouvido, um doutor daquele gritando. A gente se espanta, se urina, tudo isso acontece. Não é fácil, não. Eu digo para você, a nossa alma não está liberta daqueles maltratos. Eu que fui treinado para ser um herói, para defender a minha pátria, meu país, pelo nome do Exército Brasileiro, e hoje em dia sou rejeitado pelo Exército, para aqueles que foram meu amigo. E hoje em dia, tudo me negaram, viraram as costas para mim. Então, poxa, não interessa mais viver. Eu pensei em dar um tiro na cabeça. Eles falam de coisas que aconteceram há 40 anos, mas reagem como se tivesse acontecido de manhã, ontem. Isso. Isso é a construção. Você teve que interromper alguma vez para socorrer? Teve algum piripaque? Como é que era? Eu respeitei esse tempo que eles tinham, sim, a emoção vinha. Imagina, alguma dessas memórias estavam ali submersa, 40 anos. Vocês estão aqui, não é para brincar. Esse fuzil que está aí com vocês, isso é o pai, a mãe, é o irmão, é a pátria de vocês. Aqui você está para matar, não é para você morrer. A gente vai receber agora uma testemunha do pesadelo do Araguaia, o presidente da Associação dos Ex-Combatentes da Guerrilha do Araguaia. Aplaudam o soldado Raimundo Pereira de Melo. Raimundo, quantos anos você tinha quando foi convocado para o Exército? 18 anos. Você ficou animado, assim, orgulhoso por servir a pátria, ter uma chance de servir a pátria? Como é que foi a sua primeira reação? No início eu gostei, né? Eu vi aqueles militares todos, fardado, verde-oliva naquela época, capacete, aquilo me entusiasmou. Sim. E quando chegou a minha oportunidade, eu não quis ficar na primeira vez. Não quis? Não queria. Devido ao meu trabalho, e eu não sei o que foi aquilo que me deu, que eu não queria ficar ali. E aí não te deram alternativa? Não me deram alternativa, eu tive que servir. E vocês foram informados do que vocês iam fazer? Não sabia de nada. Não disseram o que estava acontecendo? Não tinha a mínima intenção do que era que estava se passando ali dentro de Marabá. Vocês sabiam que estava tendo uma guerrilha ali perto? Ninguém sabia. Ninguém sabia, só sabia que tinha um movimento... Depois foi que a gente viu os agentes que trabalhavam dentro de Marabá, que aliás um era coronel, e vendia até pastel dentro da prefeitura de Marabá. E por que eles queriam os meninos, os jovens locais? Por que o Exército precisava de vocês? Primeiramente, eles precisavam daqueles pessoal castanheiro, porque eles conheciam a mata. Os barqueiros conheciam os rios que tinha lá na região. Tanto é que depois eles confiscaram todos os barcos para eles usarem, e eles sendo os próprios pilotos dos barcos, com o passar do tempo eles tomaram o piloto e ficaram aquele pessoal sem barco, ficaram aquele pessoal, as tropas, eles tomaram. Quer dizer, então a vida de todo mundo mudou por causa da guerrilha? Mudou tudo. Do pessoal era mata, hoje você não vê mais mata lá, hoje você vê capim, sem gado. Mas, Raimundo, você, então, tinha 18 anos, idade mesmo de servir o Exército, você achou que estava entrando como reservista, você chegou, encontrou um quartel, o que você encontrou? Eu pensei o seguinte, a primeira coisa é que lá eu ia ter um futuro, mas lá eu acabei com o meu futuro, porque eu tinha muita vontade de ser um advogado. Parei ali. Que treinamento vocês receberam? Nós não recebemos treinamento, nós recebemos tortura. Porque quem pega um recruta, tira de dentro do leite da sua família, coloca num formigueiro, pelado, coloca crucificado na selva, nos formigueiros, tocando formiga na gente, todo mundo pelado, colocar dentro de um tambor e sair rolando de morro abaixo, pegar você, acorrentar, pé, mão, e depois pegar a patrulha como se nós fôssemos os inimigos e açoitar com cipó. Tomar sangue,
Comia cobra crua, frango cru, você passava sede. Enchia a boca de açúcar com água e a gente amarrado, pés, mão, aí no chão, e ele chegava e jogava aquele açúcar no corpo da gente. Pelado, a gente estava pelado, daqui a pouco era tanto marimbondo, tanta mosca, tanto mosquito, tanta formiga roendo, você gritava, chorava e tudo, mas como? Amarrado, pés, mão, perna aberta e braço aberto, e aí e aquele bicho mordendo a gente de todo jeito, contava que botar a gente para beber copo de lama, que a gente olhava até aqueles bichos andando na lama, e você tinha que beber aquilo. Tinha soldado que até queimado de cigarro ele era, porque se tinha uns que eram meio ignorantes, falaram alguma coisa, trouxe o sargento que fumava ia lá tiscar cigarro dele. Que é, soldado, isso aqui eles fazem assim contigo, ó. Tsh, ó, tsh. Eu fui colocado no pau do capitão, que o pau do capitão, esse é o famoso pau de arara. Era você naquela foto, Isso. bem jovenzito. Isso. Parecia orgulhoso ali. O pau do capitão foi onde eu perdi meus testículos. Como é que aconteceu isso? Porque eu no pau de fiz arara? uma instrução errada e dentro da própria instrução tinha o castigo. E o castigo era o pau de arara. Pau do capitão, que é o mesmo pau de arara. E nessa eu perdi os testículos. Motivo. Fui o quê? Eu tenho... Isso para mim, eu vou levar para a minha sepultura. Tá? É uma sequela que... Você vê, igual eles falam, você viu ou não viu, você ouviu ou não ouviu, você falou, mas não falou. Então é ver, ouvir e calar. Como é que a sua família foi atingida? Hoje minha família está sabendo o que é que eu estou, porque vai ouvir. Mas na época ela também foi atingida? Nunca soube nada e nem soube até hoje. E vocês serviam como para ajudar nas incursões? Vocês iam nos combates? Olha, nós fomos, primeira vez, foi fazer a segurança. Vi muitas pessoas torturadas. Nós tirávamos cipó, não sei se alguém daqui que está na plateia talvez conheça, de Mororó. Isso era para bater neles, era amarrado. A tortura era tanto para quem estava apanhando, para quem estava fazendo a segurança ali naquele momento. A diferença do tratamento entre vocês e os guerrilheiros, então? Falaram para nós o seguinte, que aquelas torturas, que aqueles treinamentos que estavam dando para nós ali naquele momento, era para quando um guerrilheiro pegasse um de nós não sofrer dor. Nós não ter mais problema com dor, não ter hoje o Exército tem uma palavra que é braço forte, mão amiga, mas naquela época não tinha nada disso, não. Bom, a guerrilha foi derrotada no final de 74, né? O que aconteceu com vocês? Vocês foram dispensados? Após 74, nós simplesmente fomos jogados para fora do quartel, com a mala na cabeça, que nem transporte eles deram para nós. Eu fui um dos sentinelas que olhou a Dina, que é a Thelma, esposa do Elmo, tá? Dia 7 de setembro de 1974. Uma guerrilheira. Uma guerrilheira, das últimas. Eu vigiei ela após as 22 à meia-noite. Aí fomos trocando de plantão, né? De manhã, ela foi entregue pela nossa guarda para o general Hugo Abreu, Major Curió, general Ferraz da Rocha, tá? Encapuzada. Mais ou menos 8 horas da manhã, que foi após o hasteamento da bandeira, foram lá, conversaram com ela, voltaram novamente, entregamos ela lá no aeroporto para o... Eu posso falar o nome, que eu não vou ter medo de falar o nome dele, o Capitão Cabral, tá? E ele voou com ela com o Carrasco, e voaram com ela 20 minutos. Esse voo de 20 minutos, disse que ia a Brasília deixar ela, mas não era, foi jogada de cima, como era a prática deles, jogada de cima do helicóptero. Tá? Foi jogada lá dentro do rio Araguaia, na cachoeira que tem lá. Raimundo, voltar para casa depois de ver essas coisas, de ter vivido isso, como é que foi retornar? Essa noite eu sonhei com ela. Hoje? Hoje. Essa noite passada? Eu sonho direto. Não só com isso, como cabeças que eu peguei cortada na pista do aeroporto pelos índios Suruí, que entregaram para nós lá. Eu sinto, tem hora que parece que o sangue está correndo na minha costa. Isso há 40 e poucos anos. Esse negócio de... Teve combate de selva? Não teve. Isso foi mortos todos quase dentro das bases. Cortadas as cabeças dentro das bases. Cortadas as mãos e tirado o sangue para fazer a impressão digital dentro das bases. Mas agora, Raimundo, você está tomando providências. Você é o presidente da Associação de Ex-Combatentes que está movendo um processo contra as Forças Armadas. O que vocês esperam da Justiça? Até hoje as portas estão todas fechadas para nós. Que nós já estamos apelando para a OEA.
porque da maneira que está indo... Mas no momento está com a justiça brasileira em que instância, você sabe? Todos indeferindo. Não estão reconhecendo nada com o que nós sofremos. O que eles alegam? Que não aconteceu nada, é isso? Que nós éramos agentes torturadores. Nós nunca torturamos ninguém, nós fomos torturados. Quem torturou foi eles lá, que hoje estão anistiados, os oficiais. Estão passando como mentirosos, porque o governo federal afirma que não houve essa ação de guerrilha. Mas, porra, cara, se eu tive lá, cara, como é que não houve? Ou era de brincadeira aquele ali? Nós não queremos, igual o que já foi publicado em jornal, diz que nós estamos em busca de indenizações milionárias. Nós não estamos querendo isso. Nós estamos querendo que eles reconheçam o que fizeram com nós. Eu vou só te dar um exemplo. As pessoas que saíram do quartel, eles não... Quem tem uma família que eu tenho, minha religião católica, graças a Deus, eu hoje estou ainda mas eu sou um alcoólatra. Tá? Igual a eu, tem muitos, só que muitos foram ser pistoleiro. Muitos são alcoólatras, muitos estão doidos. Você tentou ouvir o Exército, Belisário? A gente fez a escolha de não ouvir o Exército. A gente já tinha feito a pesquisa, já tinha conversado com o Exército fora das câmeras e a gente tomou uma decisão de se restringir aos meninos, a esse grupo de soldados de baixa patente. Eu perguntei se você tentou ouvir o Exército, então presumo que você também não tentou ouvir o PCdoB, o outro lado do conflito. O PCdoB a gente já escutava até mais, mas a gente escolheu deixá-los fora do filme. Essa era uma oportunidade de estar tendo um recorte original, no sentido de que o terror de Estado, ele além de estar fora dos seus muros, ele opera também dentro do seu muro. E foi o que a gente conseguiu mostrar com a história de cada um desses jovens. São histórias assim de estrupos, tipo 17 pessoas estrupar uma menina na frente do pai dela e ia estar lá a menina hoje lá, tá? Dentro do quartel, mais de 20 recrutas estrupados lá dentro do quartel, aquela pessoa lá. Então são coisas assim que nós trazemos isso dentro de nós, está vivo na nossa mente, de qualquer um de nós. Eu já tentaram me tirar fora da pista de Brasília a Goiânia por mais de 3 vezes. Mas eu nunca baixei minha cabeça, nunca tive medo e minha família não sabe disso. Agora, o nosso assunto é, desculpe a expressão, os meninos que viraram bucha de canhão. Não mas é, Raimundo? Foi isso mesmo. Belisário, você entrevistou 8? Não, na verdade a gente entrevistou 14 soldados. E 8 ficaram no filme. Ao todo eram 60, 40, quanto eram ao todo? Desse grupo ali de Marabá, da última leva, foram 60 garotos. E o que aconteceu com os outros? As histórias que a gente escutou deles, dos amigos, e também das pessoas que a gente conversou em Marabá, alguns enlouqueceram, outros de fato viraram bandoleiro. Vamos lembrar que daqui a pouco vem Serra Pelada. Daqui a pouco muita gente foi com o Curió para lá, né? Esses ex-soldados acabaram indo para lá. O que houve, na verdade, foi histórias dramáticas de quem teve o trauma de ter vivido essa experiência. Suicídios ocorreram, Raimundo? Ocorreu. Teve até colegas meus que foram estrupados dentro do quartel, colegas, militares sendo estrupados por oficiais. Está lá, as pessoas estão lá, eles estão lá, os estrupados. Você pensou em suicídio? Olha, eu já pensei 2 vezes. Mas isso há bastante tempo. Hoje eu tenho uma vida mais um pouco, porque eu estou convivendo com o dia a dia dos colegas, ouvindo os colegas, ouvindo os camponeses, porque nós estamos colaborando. Você deu um sentido à sua vida, né? Você conseguiu parar de beber, né? Porque primeiro o alcoolismo parei de beber, está fazendo 28 anos. Tá? No filme, Raimundo, no filme você fala de seu maior remorso, olha só. Pode dar janeiro, fevereiro, março, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 do mês. Todo dia eu lembro dessa menina, tá? Essa guerrilheira. E depois eu saber que ela morreu ali dentro e eu fui um dos que guardou ela para eles levarem ela para ser jogada lá de cima do helicóptero. É o meu Pai Nosso e a Maria todo dia eu ver aqueles olhos graúdos dela na minha frente.
E eu nunca vou esquecer disso. E meus pesadelos maior é com ela junto. O nome da Lia era o codinome, o nome dela era Thelma Regina Correia. Quantos anos ela tinha, Raimundo? Ela devia ter 27. uns 20, era isso. 27. Quando morreu? Quando morreu. E você sonha com ela até hoje? Até hoje. Porque a gente viu muita tortura lá dentro, sabe? Eu tirei serviço em cima a da... Lia especialmente ficou na sua cabeça? Porque ela Por foi causa a que eu dos olhos convivi. Os olhos, o jeito dela, aquela roupa que ela chegou. Ainda hoje eu lembro da roupa que ela chegou. Era um vestidozinho de chita. Aquelas florzinhas, um babadozinho aqui. Eu fui vigiar ela quando deu de 4 horas para 5 horas da manhã. Ela estava amarrada com as mãos e os pés numa travessa de uma casa isolada, dentro da Baixa Xambioá. E ela pediu água. Só que se eu desse a água e soubesse, eu também ia ser torturado. Tá? E aí eu desamarrei a perna dela, as 2 pernas, dei a água na boca dela, e ela sentou e dormiu até as 6 da manhã. Tem um lugar lá em Marabá, no INCRA, que está concretado, 6 ossadas lá, com as calças jeans, com os cintos, está tudo. A dona da casa lá, que ela é funcionária de um órgão público lá de Marabá, que é onde ficava os guerrilheiros presos, ela falou, não mexe com isso não, porque isso aí é ossada da época da guerrilha do Araguaia, concreta. Está lá concretado. Levei 2 procuradores da República lá para ver, levei os 2 delegados para ver, da Polícia Federal, então está lá. E isso tudo está passado para o Direitos Humanos do SDH, de mortos e desaparecidos. Fizeram vista grossa até hoje. Eu me pergunto, por que é tão importante desenterrar esses mortos, romper o silenciamento? Por que não deixar essas coisas tristes e vergonhosas para trás? Belisário, por que não simplesmente esquecer, andar para frente? Porque simplesmente não dá. Né? Essa, inclusive, é um dos motes brasileiros. Vamos olhar para o futuro, não vamos pensar mais nesses problemas do passado, vamos construir um futuro novo. Como é possível ter justiça se a gente não tem a memória da injustiça? Essa é uma questão. A coisa vem. A gente tem que desconfiar. Por que nós somos um país com o grau de violência que a gente tem? E a gente tem algum passo está aí, né? Alguma coisa aconteceu que a gente não controla. A gente também tem que desconfiar. Por que vizinhos nossos como Argentina, Chile, Uruguai, quando tiveram também as suas ditaduras militares, também tiveram seus mortos e desaparecidos e trabalharam para que isso fosse discutido publicamente. O Brasil não é o único país a ter que conviver com traumas e ter essa ambivalência de eu queria esquecer, mas eu não aguento lembrar, mas eu tenho que lembrar. A Alemanha talvez seja o mais notório caso. Mas você teve agora na África do Sul, Sim. que viveu um apartheid. Como que eles fizeram lá? A partir de 95, eles começaram a fazer comissões da verdade televisionadas. Então, haviam reuniões em várias regiões do país onde isso era televisionado. Isso tem uma consequência. Tem um impacto, pelo menos, no mínimo simbólico, que já representa muita coisa, moralmente. Já é quase tudo, né? Então, é quase tudo. A transformação começou a partir daí. Você não está negando, né? Você está... Aqui no país da negação, você não deixa isso vir, o que acontece? A coisa explode. Aí você tem a exceção, o estado de exceção que a gente vivia na ditadura militar. A gente ainda vive, a gente tem bolhas de estado de exceção ainda acontecendo. Hoje, em alguns setores da sociedade, né? Antes era a questão da segurança nacional, hoje é a questão da segurança pública. Práticas muito parecidas, justificando certas práticas da segurança nacional, como essas que Raimundo e o Hugo estavam descrevendo. A gente lê hoje em relatos da polícia militar, quando vão em comunidade popular, muito parecidas. Ou seja, não se discutiu, o país não tocou aonde poderia ter tocado e a gente convive com essas presenças ainda. De certa forma, os militares, como Raimundo, ou os militares que eu escuto em minhas pesquisas históricas, né, virem contar, relatar o que aconteceu, para que, por exemplo, as famílias dos desaparecidos, pelo menos saibam como é que eles morreram, onde é que eles, mais ou menos o local em que estão enterrados, ainda que não encontrem exatamente a sepultura.
Só assim pode haver uma verdadeira, um verdadeiro perdão para aqueles que mais sofrem. É isso que o Brasil ainda não conseguiu viver, porque a Comissão da Verdade do Brasil não funcionou. Raimundo, o Brasil vive hoje um momento difícil. Há aqueles que pregam como solução uma intervenção militar. Você que foi militar, o que você diz sobre isso? O que você deseja para o Brasil de hoje? Com toda sinceridade. Quem bem pensar não pensa em um regime militar novamente. Porque nós, dentro do quartel, nós também sofremos nossas consequências. Nós não tínhamos nome dentro do quartel. Aliás, eu não me considerava militar. Eu me considerava um escravo militar. Porque nós não tínhamos direito a nada. Era sim, senhor, e pronto, e acabou. A nossa mãe, a nossa família era fuzil. Nós convivíamos com ele dentro da selva 24 horas em bandoleira. Esse negócio de dizer que hoje a pessoa está querendo o militar, esqueçam isso, pelo amor de Deus. Bom, a gente está terminando. Queria agradecer ao Belisário Franca, muito obrigado. Raimundo, querido soldado Raimundo Pereira de Mello, muito obrigado. O historiador Hugo Studart, estamos esperando o lançamento do seu novo livro. E agradecer a Matias Spector. Continue pesquisando para nos dar esses saudáveis sustos. Obrigado, Bial. Até a próxima.